Continuamos. Eu posso refazer a fórmula de Wallace, não sei se ficou tudo bem. Tinha uma... A fórmula de Wallace é uma coisa... Aí é um negócio assim, né? Etc. Assim, né? E aí é uma coisa assim, tem uma maquininha, você calcula... A ideia é essa aqui, né? Você calcula a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x elevado a n, e aí você obtém uma relação de recorrência com a integral de seno elevado a n menos 2. A primeira coisa. Você pode estar em casa rabiscando, tal, fazendo umas integrais e descobrir essa relação de recorrência bobamente, né? Não é muito... Então, aqui uma das ideias é você escrever isso assim, né? Integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n menos 1x, seno x dx. Dizer, vou integrar por partes. Só que se eu posso derivar esse daqui. Então, dizer, eu vou chamar esse de U, esse de velhinha. Quando eu derivar esse, não vai melhorar muito, porque vai ficar n menos 1, seno elevado a n menos 2, mas aí tem vezes o cosseno. E esse daqui também não vai melhorar nada. Mas, você faz lá para ver o que dá. Reza e tal. Então, esse daqui vai ser igual a... Bom, aqui o V é igual a menos cosseno x, né? Então, aqui você tem menos cosseno x vezes seno n menos 1x de 0 a π sobre 2. Esse aqui com a vantagem que o cosseno se anula em π sobre 2 e o seno se anula em 0. Aí isso daqui vai dar mais integral de 0 a π sobre 2, a derivada desse daqui, né, que é n menos 1 seno n menos 2x cosseno x, vezes a primitiva desse, que esse menos aqui, eu já joguei aqui, tá? Porque aqui, lembra que integral de uv' é igual a uv menos a integral de u'v. Então, aqui tinha um menos, mas esse v tem um menos também. Então, eu botei o mais aqui, e onde tinha o menos cosseno, eu boto isso daqui. E aqui, bom, isso nos dá... Deixar assim, né? Isso aqui. Então, esse daqui deu 0. Em π sobre 2, o cosseno é 0. E em 0, o seno é 0. Está todo mundo de bem com isso aqui? Eu não nasci sabendo e também não estou supondo que vocês nasceram sabendo. Se quiser perguntar, pode ir. Esse aqui? É porque essa fórmula aqui vem o seguinte, quando você deriva o V, você tem o V' mais o l'V. Tá? Então, se você integrar de A até B,
pode usar que a integral da soma é a soma das integrais, tem isso aqui. Só que esse aqui já veio pronto, isso é a derivada de alguém. Estou integrando a derivada de alguém. Então, esse daqui é o V calculado em B menos ele calculado em A. É o que dá isso aqui. Isso permite, então, você transformar essa integral nessa, porque você passa esse para o lado de cá, ou... no caso, você tem esse daqui. Então, você passa esse para o lado de cá, você fica com isso daqui menos isso aqui. Que é esse. Tá legal? Bom, então, apliquei essa fórmula aqui. O V' é esse, o V é menos cosseno x. O U é esse, o linha é n menos 1, é alguma coisa elevada a n menos 1. Então, n menos 1 é coisa elevada a n menos 2, vezes a derivada da coisa. A coisa é seno, então a derivada é cosseno. Então, isso aqui vai me dar n menos 1 aqui fora, integral de 0 a π sobre 2, seno n menos 2x, cosseno quadrado x dx. Vai dizer, bom, não melhorou nada. Mas tem uma tentação aqui, dizer, ó, cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado. Vou apagar aqui. Então, isso daqui, ó, é n menos 1 integral de 0 a π sobre 2 de seno a n menos 2x vezes 1 menos seno quadrado x dx. Então, ó, eu vou ter n menos 1 vezes a integral desse, menos n menos 1 vezes a integral desse aqui. Que já permite a gente ter alguma esperança, né? Esse aqui é igual a n menos 1 integral de 0 a π sobre 2 de seno n menos 2x dx menos n menos 1 integral de 0 a π sobre 2 seno a n de x dx. Tá? Então, ó, esse cara diz, ó, me passa para o lado de lá, aí eu vou ficar 1 mais n menos 1, vou ficar n, e aqui eu tenho n menos 1. Então, eu vou ter uma relação entre essa integral e essa daqui. Quer dizer, daqui eu vou tirar isso aqui, né? N integral de 0 a π sobre 2. Esse aqui? Daqui? É porque o cosseno quadrado, Pitágoras, daqui para cá, só multipliquei. Seno n menos 2, seno n menos 2, seno quadrado é seno a n, e abri em duas parcelas. Eu só fiz várias, vou dizer lá, 3 operações de uma vez. Tem que me policiar porque eu tenho essa mania e geralmente quando eu faço 3 operações de uma vez eu erro uma e dá tudo errado. Mas eu não consigo me livrar dela. Oi. Aqui? Não somei? Trazer esse para cá? Não, porque esse aqui dá 0.
Né? Porque muitas dessas coisas que dão certo na integração por partes, muitas vezes ela dá certo porque essa parte dá zero. Nem sempre, mas... Bom, então eu fiquei com esse igual a esse. Então eu pego este daqui, junto com esse, então dá 1 mais n menos 1, dá n integral seno nx dx é igual a n menos 1 integral de 0 a π sobre 2 posso também chamar de n e n mais 2 aqui. Então essa conta serviu para isso. Tem uma vantagem que é o seguinte, ó, isso significa que se eu souber a integral de seno x dx, eu sei a de seno ao cubo, de seno à quinta, de seno à sétima, de seno à nona, é só ir fazendo as multiplicações. E se eu souber de seno a zero, eu sei a de seno ao quadrado, seno à quarta. Cara, o cupim aqui já comeu tudo. Assim. Também fizeram de compensado. Né? Uhum. Esse aqui, o que tem? Como é que ele apareceu? Ué, esse cara aqui multiplica por 1, dá isso daqui. E esse seno n menos 2 vezes seno quadrado dá seno a n. Aí, tudo multiplicado por n menos 1. Essa foi a segunda ou terceira vez que eu respondi essa pergunta. No primeiro eu expliquei, depois alguém perguntou, agora alguém perguntou de novo. Vamos lá. Não, mas é bom. Oi. Não, porque aqui é uma integral para calcular, né? Não, esse aqui não é. Esse aqui é essa função calculada aqui, menos essa calculada aqui. Diferente. Tá? Vocês têm que fazer umas continhas para... Eu sempre fico preocupado, porque o Henry estava almoçando com a gente, ele está de monitor de cálculo unificado, que as pessoas estão lá calculando o limite, derivada, acho que nem estão calculando integral ainda. E é quase certo que vocês saiam do curso de cálculo 1 sem saber calcular derivada nem integral, o que pode ser preocupante. É bom você fazer fazer umas continhas na mão para fixar as ideias. É mais fácil você entender essa fórmula de integração por partes tendo feito algumas integrais por partes. É a mesma coisa substituição, tendo feito algumas. O que eu estou fazendo é colocando em situações mais relevantes, que não sejam meros exercícios, que é para provar alguma coisa que presta. Tá legal? Podemos prosseguir? Então, o resultado disso tudo é isso, né? Então, esse é o nosso primeiro passo. O passo seguinte é usar isso, tirar a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a 0 x dx. Isso aqui é 1. Se eu integrar 1 de 0 a π sobre 2, eu estou calculando a área de um retângulo de base π sobre 2, altura 1, dá π sobre 2. Todo mundo entendeu isso que eu falei rapidamente? Entendeu? Entendeu isso que eu falei rapidamente? Estou dizendo que quando eu integro
Isso aqui é 1. Eu integro 1 de 0 a π sobre 2, eu tenho intervalo 0 π sobre 2 e a função vale 1. Então, estou calculando a área desse retângulo. Π sobre 2 vezes 1 é π sobre 2. Tá? Não preciso fazer nenhuma conta. Isso, né? Isso aqui pode ser escrito assim, né? Essa fórmula aqui pode ser escrita que a integral de 0 a π sobre 2 de seno a m mais 2x dx é igual a m mais 1 sobre m mais 2 integral tá, onde eu estou fazendo aqui é m igual a n menos 2. E estou fazendo estou dividindo por n aqui. Né? Eu posso fazer, daqui eu posso fazer uma coisa assim, né? Então, se eu sei esse, então eu venho de baixo para cima. Tem isso aqui. Então, 0 mais 2, 2. Daqui eu tenho que a integral de 0 a π sobre 2 de seno quadrado x dx é igual a 2, é igual a 1 sobre 2, integral de 0 a π sobre 2 de seno a 0x dx, que é igual a 1 meio de π sobre 2. Aí a integral de 0 a π sobre 2 de seno a quarta de x dx é igual a 3/4, né? Vezes 1 meio π sobre 2. Né? Integral de seno a sexta de x dx vai ser 6 quintos, não, 6 quintos, 5 sextos, né? 5 sextos vezes 3/4 vezes 1 meio π sobre 2. Repare que está sempre diminuindo, por isso que eu desconfiei dos 6 quintos. Tá? E assim você vai, né? Então, quer dizer que a integral, se eu for a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a 2n de x dx deve ser o produto deve ser π sobre 2, aí vezes o produto dos ímpares, né? 1, 3, etc., até 2n menos 1. E aqui eu tenho 2, 4, até 2n. Mais ou menos adivinhando, né? Cada vez eu vou multiplicar por m mais 1 sobre m mais 2, então... Se tivermos dúvidas, podemos demonstrar por indução. Você supõe que isso vale, quer dizer, isso está valendo até um certo tanto, se isso vale, você usa essa fórmula daqui para mostrar que vale mais adiante. Então, aqui o que a gente fez? A gente usou essa fórmula daqui, que a gente transformou nessa, para... Oi?
Isso daqui? Isso aqui é o seguinte, ó, eu estou dizendo que quando eu tenho, para calcular a integral de seno elevado a n, basta eu saber calcular a integral de seno elevado a n menos 2. Então, se eu quiser a integral de seno a décima, eu passo pela de seno a oitava, seno a sexta, seno a quarta, seno ao quadrado, seno a zero. Ou então eu vou subindo, né? Com a de seno a zero, eu calculo a de seno ao quadrado, de seno ao quadrado, a de seno a quarta, de seno a quarta, de seno a sexta, e assim eu vou. Então, o que eu fiz foi isso, eu fui subindo. Isso daqui, né, me diz que se eu souber essa, eu multiplico. Né, por exemplo, se m for 1228, então o m mais 2 é 1230, 1229 sobre 1230, integral de seno elevado a 1228. Então, fui aplicando isso e subindo. Aí depois dessa daqui eu já peguei meio que a manha, né? Porque sempre vai ser uma coisa assim, né? Eu estou com os pares. Então o M aqui é par. Então eu sempre vou estar com o ímpar sobre o par seguinte. A cada passo, então aqui eu comecei com o π sobre 2, aí depois multipliquei por meio, por 3 quartos, por 5 sextos, depois vem 7 oitavos, 9 décimos, etc. Então é isso, eu venho, ó, o π sobre 2 fica aqui, aí eu tenho 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6, etc. 2n menos 1, 2n. E agora eu posso fazer a mesma coisa, né, com os ímpares. E aí eu só vou precisar saber a integral do seno, que também é fácil. Entenderam? Assim, isso aqui, ó, me permite calcular a integral de qualquer potência, por recorrência, claro. Você me dá uma potência que exija a quantidade de operações acima do factível no nosso tempo de vida, para os computadores mais rápidos, não vai rolar, mas 1000 e pouco e tal. Mesmo assim, vamos dizer, já tem um fatorial aí envolvido, de certa forma. 2 fatoriais aqui envolvidos. Bom, então, vamos fazer a mesma coisa. Agora a gente faz isso daqui. Integral de seno x de 0 a π sobre 2. Seno tem uma primitiva, que é o cosseno, menos o cosseno. Né? Então, isso aqui é igual a menos cosseno x, 0 a π sobre 2, e π sobre 2 é 0, e 0 é 1, menos 1, isso aqui é igual a 1. E aí a gente vai ter vou botar aqui mais bonitinho, né? Menos cosseno x de 0 a π sobre 2 é igual a menos cosseno π sobre 2 menos cosseno 0, que é igual a 1. Bom, e aí você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai multiplicando a cada passo. M agora é ímpar, então pelo par e o ímpar seguinte. Então, ao cubo, né? Então aí você vai ter integral de 0 a π sobre 2 de seno 2n mais 1 x dx, vai começar com 1 aqui, aí você vai multiplicar para passar para o 3, você vai multiplicar por 2 terços, depois por 4 quintos, depois por 6 sétimos, depois por 8 nonos, etc., até 2n, sobre 2n mais 1, né?
O último, quando você chegar no 2n mais 1, você tem 2n mais 1 aqui embaixo. E aí, ó, eu tenho uma coisa aqui que não tem π, eu tenho umas coisas muito parecidas, é um π sobre 2. Quer dizer que se eu dividir um pelo outro, eu vou ter alguma fórmula envolvendo π sobre 2. O problema é que é assim, que eu vou ter esse cara e esse cara, esse dividido por esse. Né? Bom, então vamos. Depois a gente pensa nisso. Mas talvez tenha alguma chance, né? Porque esses caras aqui, ó, eles vão diminuindo, né? Porque tá certo? Tem a função seno, no intervalo 0 π sobre 2, ela é positiva. Π sobre 2 aqui, você vai fazer isso assim. Uma coisa assim, o seno. E aí, quando você multiplica por seno, seno está entre 0 e 1. Então, isso diminui. Aí você multiplica de novo por seno, diminui de novo. Então, essas funções estão diminuindo. Essas integrais aqui devem estar tendendo a zero. Metade. Ah, sim, desculpa, de 0 a π sobre 2. É esse aqui, tá? Mas continua diminuindo, né? Tem o 0 que fica parado, o 1 que fica parado, mas esse negócio vai diminuindo. Par ou ímpar, não importa. Né? A integral de seno à oitava é menor que a integral de seno à sétima, e a integral de seno à nona é menor que a de seno à oitava. Então, vamos ver o que isso nos dá. Mas, de qualquer maneira, se eu passar tudo para lá, tudo para cá e tal, né, eu vou ter π sobre 2 igual. Aí eu tenho esses pares aqui, 2, 4, etc., até 2n, sobre 1, 3, até 2n menos 1, aí vezes integral de 0 a π sobre 2, seno a 2nx dx. E esse cara daqui, eu posso pegar o 1, talvez, não sei, né? Eu vou dividir por ele, né? Então, eu inverto esse cara e coloco o que vai me dar aqui? 2, 4. Devia ter os mesmos caras em cima, né? Ah, não, é porque esse seno está no denominador, né? Esse seno veio aqui para baixo, né? Foi isso mesmo? Não, não, besteira, não, estava aqui em cima mesmo. Estava aqui em cima. O outro que vai vir, né? Então, agora eu divido e vou dividir esse por esse, então vou botar esse aqui, 0, π sobre 2, seno 2n mais 1, x dx,
E aí vem os mesmos caras aqui, 2, 4, até 2n, e aqui vem 3, 5, até 2n menos 1. Bom, que eu posso reescrever. Hã? Esse daqui é o mais 1, né? Esse daqui é o n menos 1. Tá certo. Então eu posso reescrever isso aqui, botando aqui em cima 2, 2, 4, 4, etc. 2n, 2n. E aí aqui eu posso botar 1, 3, 3, 5, 5, etc. A quantidade é a mesma? Né? Aqui tem 2n menos 1. 2n mais 1. Vezes o integral de 0 a π sobre 2, seno 2nx dx, esse cara daqui agora a gente tem que lidar com ele, né? Tem uma chance... Oi. Não, porque eu dividi, ó. Eu fiz... eu peguei... Vamos dizer, eu peguei essa igualdade aqui, dividi por essa igualdade. Então tem um π sobre 2 aqui que não tem aqui. Aí foi só fazer as contas, né? Tá? Quer dizer, eu escrevo o π sobre 2, aí ficam os pares aqui, os ímpares embaixo. Meio assim, ó, aqui tem π sobre 2. Aí quando eu passar tudo aqui, vem os pares. E aqui os ímpares. Agora eu divido por esse. Quer dizer, eu pego esse 1, deixo esse 1 aqui, passo aqui de novo. Aqui ficam os pares embaixo e os ímpares em cima. Só que eu vou dividir, aí os pares vêm para cima. Aí eu fico com esse dividido por esse, isso assim, e fica o π sobre 2 dividido por 1. Então deu o π sobre 2, aí pares, pares, ímpares, ímpares, esse dividido por esse. Às vezes é divertido isso. Você começa a fazer integrais, derivadas e tal, aí para numa multiplicação em cruz. Ou futuramente, vocês que não vão saber derivar, vai acontecer algo assim também. Vão estar no meio de um negócio assim, aí vão parar numa integral boba. Bom, então é isso que a gente tem. Então aqui a gente pode apagar tudo aqui embaixo. E a nossa fórmula é assim, né? Tá, ela
ela está com essa cara mesmo, né? É o último 2n, 2n, no caso aqui, 6, 6, com 2n menos 1, 2n mais 1. Se isso daqui tender a 1, tá legal. Então, a questão é esses caras aqui. Então, a primeira observação talvez seja essa, né? Quer dizer, a integral de 0 a π sobre 2 de seno a n x dx, seno 2n x dx, é maior que a integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a 2n mais 1 x dx, porque eu multipliquei esse integrando aqui por seno, que é menor que 1. Ao mesmo tempo, esse cara é sempre menor que 1, mas aqui não me ajuda muito. O que eu posso ainda dizer? Bom, mas esse cara daqui, né, esse cara daqui é igual a... eu apaguei a fórmula, não, está ali a fórmula, né? A 2n menos 1 sobre 2n, integral de 0 a π sobre 2 de seno 2n menos 2x dx. Legal? Agora desfiz, mas vale esse daqui. Então, talvez eu deva escrever um pouco, quer dizer, esse cara é igual a esse, então ele bom, posso escrever isso assim mesmo. O que eu consigo com isso? Eu acho que deve ter elementos aqui para a gente mostrar que esse limite é 1. Ver se tem algo aí que salte aos olhos. Bom, talvez a primeira coisa, né, é que seno elevado a 2n, integral de 0 a π sobre 2, de seno elevado a 2nx dx, dividido pela integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a 2n menos 2 x dx, é igual a 2n sobre... Deve ser o contrário, né? 2n menos 1. Certo. 2n menos 1 sobre 2n. E isso tende a 1, né? Bom, mas esse aqui é maior, não, é menor, né? Esse aqui... Bom, isso na verdade também vale... Na verdade, isso aqui, né?
eu não preciso ser par ou ímpar, né? Eu simplesmente posso usar essa fórmula assim, né? Seno m menos 2, m menos 1. E aí? Nada? Porque eu acho que, por exemplo, eu poderia escrever 2n sobre 2n mais 1 como 2n sobre 2n menos 2, o 2n mais 2, e 2n mais 2 sobre 2n mais 1, alguma coisa assim, né? Não sei se não dá para escrever isso direto assim. Integral de 0 a π sobre 2 de seno 2n x dx sobre integral de 0 a π sobre 2 de seno 2n mais 1 x dx. Eu posso escrever assim, né? Isso daqui é sempre menor que 1. Não está claro ainda. Não está claro ainda aqui para mim. E agora, o que a gente faz com isso? A integral, quando é seno elevado a 2n, vai ser maior do que quando é 2 elevado a n mais 1. Uhum. E menor Integral, peraí, de 0 elevado a π sobre 2 de seno 2n x dx é maior que a integral de 0 a π sobre 2 seno 2n mais 1 x dx. E menor que quanto? e o 2n menos 1, né? Uhum. Integral de 0 a π sobre 2 seno. Aí, se você divide os 3 por seno elevado a 2n mais 1, o primeiro tem que dar 1, o segundo tem que dar 1 e o terceiro tem que dar 1 também. Seno elevado a 2n mais 1 x dx. E esse daqui é o próprio, né? Nem que tende, já é, né? Tá? Aí esse é 1, e esse daqui é isso daqui, essencialmente, né? De cabeça para baixo. Tá? Então esse tende a 1, esse é igual a 1, então esse tende a 1. Tá? Então, nós temos esse negócio daqui, é π sobre 2 vezes o inverso desse, que tende a 1. Então, esse aqui tende a 1. Tá? A gente tem aqui π sobre 2, aliás, o produto lá de óleos é igual a π sobre 2 vezes esse cara daqui a menos 1. E esse cara aqui tende a 1. Então, esse aqui tende a 1, então tende a π sobre 2. Fórmula assim.
Então, foi resultado... Vamos dizer, a integração por partes foi uma parte da história, entendeu? Foi uma... A gente precisou dela para obter uma fórmula de recorrência e depois teve que primeiro aplicar a fórmula de recorrência, depois caiu nesse negócio aqui, desse nosso amigo que veio lá de São Paulo para nos ajudar, e saiu assim. Nos tempos do remoto, da pandemia, tinha gente assistindo aula de vários pontos do país. Passou e ficou em casa. Oi. Essa daqui? Essa daqui é porque eu multipliquei esse cara por um cara menor que 1. Tá. De 2. Uhum. É porque uma das propriedades básicas da integral é que se uma função é maior que a outra, a integral dela é maior que a integral da outra. Tá? Pelo menos maior ou igual, porque em todos os pontos, né, cada vez você vai fazer uma aproximação, em todos os pontos desse intervalo, essa função está abaixo dessa, então, quando você fizer a aproximação por cima, vai pegar o maior aqui. O maior aqui tem que ser maior que o maior aqui, não tem jeito. E por baixo, contrário. Quer dizer, contrário não, é a mesma coisa, na verdade. Tá? Então, na verdade, são as propriedades importantes da integral. A integral da soma é a soma das integrais, a integral de alguma constante vezes a função é constante vezes a integral da função, e quando uma função é menor que a outra, a integral da maior é maior que a menor. Sabe que tem um detalhe que... vou deixar uma questão para vocês, que é a seguinte. Ó. Quando você tem uma função maior ou igual a zero, a integral é maior ou igual a zero. Se a função for maior que zero, e se ela for contínua, é fácil provar que a integral é maior que zero, porque, vamos dizer, ela é maior que zero nesse ponto aqui. Então tem um intervalo aqui pertinho, em que a função fica acima da metade. E aí a sua integral já vai dar mais do que essa areazinha aqui. Mas a questão é a seguinte, imagina que uma função é integrável, mas você não sabe se ela é contínua. Não precisa ser contínua para ser integrável. Então imagina que a função é integrável e ela é maior que zero em todos os pontos. Prova que a integral é maior que zero, estritamente maior. Que é meio que eu falei aqui, se uma função é maior que a outra, a integral dela é maior que a integral da outra. Mas não prova agora, não. Deixa só a questão. Bom, mas isso foi a fórmula de Wallace. Então, já fizemos alguns exercícios de integração por partes. Aí temos uma outra questão, eu não me lembro direito, mas questão 4, né? Era alguma coisa assim, né, que você tem m, x dois pontos de t, igual a um certo f de x de t, não é isso? É isso o básico da questão? Não lembro se é. Você tem o seguinte, você tem uma partícula se movendo aqui, e em cada instante, vamos dizer, aqui é o zero, e ela está aqui na posição x de t. Então, ela tem aqui uma massa m, e o que você sabe é que
nesse instante, quer dizer, aqui você tem uma função f da posição, e aí você tem a força naquela posição. A força não é a função do tempo, é a função da posição. O exemplo mais básico talvez seja você pensar na gravidade, supondo assim a Terra plana, até meio fora de moda, fica meio assim, a gente na universidade supõe que a Terra é plana, tem gente que acha que é isso mesmo, mas, bom, numa primeira aproximação, supondo que a Terra é plana, numa outra aproximação, supondo que vale as leis de Newton, então você tem uma força que está aqui, que é sempre a mesma. Se você tiver pensando assim, que você tem uma massa atraindo aqui e o negócio se movendo aqui assim, você tem uma força agora que é proporcional ao inverso do quadrado da distância, depende da posição. Então, esse é um exemplo clássico. Outro exemplo clássico é você pensar num oscilador harmônico, que é tipo, vamos dizer, pensa assim, tem um buraco aqui na parede, no quadro, e tem um elástico preso, um buraco fundo atravessou a parede até o outro lado, aí tem um elástico preso no furo do outro lado, tem um preguinho assim, de lado, com o elástico amarrado no preguinho, atravessando a parede, puxado aqui, e tem uma bolinha aqui. Aí você puxa a bolinha para cá, e o elástico, então, esticou, e você solta, e tem uma força que, numa primeira aproximação, você pode supor que é proporcional ao esticamento. Então, se você fizer, vamos dizer, uma situação, bota, em vez da parede, bota uma mesa, aí faz o furo na mesa, prende o elástico lá debaixo da mesa, puxa o elástico, puxa a bolinha, aí puxa só pensa só numa direção, numa reta, você solta e ela vai andar, e pode até dar um peteleco, mas então você tem uma posição inicial, uma velocidade inicial, mas em cada instante a força é função da posição, quer dizer, do esticamento X. Isso é um modelo simples, mas você pode pensar, bom, no campo gravitacional, é isso, você tem isso no espaço, né? Tem as partículas, e, digamos assim, num modelo pensa assim, um modelo assim que Deus está segurando o Sol aqui assim, parado, né? E ele está exercendo uma força gravitacional sobre os planetas, né? Então, cada planeta está numa distância do Sol e tem uma força apontando para o Sol, que é função dessa posição. A mesma coisa acontece se você tiver um campo elétrico, um campo magnético, são situações mais clássicas, né, de você ter um campo de forças, uma força que depende da posição. Então aqui, vamos fazer uma coisa bem básica, é isso, você tem esse bicho aqui andando, por exemplo, pode ser uma situação assim, tem um ímã aqui, né? Ela está vindo sob a ação do ímã, ou pode ter uma mola aqui assim, ou pode ser um negócio caindo assim, mas a força é função da posição. Tá? Então, essa a coisa. Né? E aí e isso é o que você sabe, em princípio você pode supor assim, podemos supor conhecidos. Sabe o que eu ia escrever dados? Mas conhecidos tem uma diferença muito grande. Dados significa que você é um peão passivo para quem deram alguém onisciente, seu chefe, que deu para você os dados. Né? Quando é conhecido, significa que você é uma pessoa que está tentando entender alguma coisa e que conhece alguma coisa assim. Conhecidos, x de 0,
Assim, é usual, quando você trabalha em mecânica, você tem muitas variáveis envolvidas e o tempo é uma variável importante e a derivada em relação ao tempo, tradicionalmente, é representada por um ponto em cima da cara. Tá? Então, tem o x', tem o dx, dt, tem o x ponto, e todos são a mesma coisa. Aí, bom, claro, a gente pode pegar o computador, né? Coisa básica também, pegar o computador, então você pega assim, eu estou aqui em x de 0, aí eu tenho a velocidade x ponto de 0, então eu acho que no tempo, daqui a pouquinho eu vou estar nessa, né, eu vou estar em x de 0 mais ΔT x ponto de 0. ΔT pequenininho, é isso que eu imagino. E aí a minha velocidade, vamos chamar esse cara aqui, é x0 mais ΔT, isso aqui é o V0. Esse cara daqui eu vou chamar de x1. É o meu chute para a minha próxima posição. E eu imagino que a minha velocidade vai fazer o quê? Eu vou ter uma velocidade V1 nesse tempo aqui, que vai ser V0 mais a aceleração que eu tenho por aqui. Né? F de x0 sobre m ΔT. Devia ter posto ΔT antes. Tá legal? E aí eu tenho então agora eu tenho a nova posição, nova velocidade, eu somo ΔT vezes essa velocidade, acho x2, atualizo a velocidade, e assim eu vou fazendo. Isso se chama, é o método básico de aproximar, né? Se você tem um computador, é isso. E tem uma coisa que quer dizer, então você vai fazer, né? Você vai sempre fazer o x, ele vai receber o x, você tem x e tem v. Então, x vai ser x mais ΔT vezes v, e v vai ser v mais ΔT vezes a aceleração, que aqui é f de x sobre m. Tá? Repara que eu não programei isso aqui, assim como está escrito. Né? Porque eu atualizei o meu x pelo x que eu tinha e a velocidade que eu tinha, e eu atualizei a velocidade pela velocidade que eu tinha e a aceleração que eu tinha. E depende do x que eu tinha. Quando eu programei, eu errei. Ó. Eu fiz x, é o x que eu tinha, mais ΔT vezes o v que eu tinha. O v é o v que eu tinha, mais ΔT vezes a aceleração, que depende do novo x que eu atualizei. Então, eu errei. Isso aqui, esse erro é muito melhor. É incrivelmente melhor. Uma vez... Bom, isso tem explicações para isso, mas foi engraçado. A primeira vez que eu percebi que isso era muito melhor foi assim, eu pedi para os caras fazerem isso num massa-mola, e o massa-mola, o oscilador harmônico com a mola, você tende a olhar assim, mas esse do elástico é legal porque você pensa assim, puxa o elástico e solta, ele anda assim em linha reta. Mas você pode puxar o elástico e dar um peteleco, ele vai fazer assim. Você pode puxar o elástico e dar um peteleco para cá, e ele vai fazer assim. Então, o movimento tá certo? Para o negócio do elástico andar em linha reta, você tem que dar muita sorte de dar o peteleco certinho na direção do centro, senão ele vai fazer outra coisa. Então, o natural do oscilador harmônico é fazer assim. E a gente mostra isso, que isso dá uma órbita elíptica.
E aí, quando você aproxima essa órbita elíptica, você está aqui numa posição, você calcula a velocidade e ele tende a andar para fora. E aí ele veio para cá, você anda para fora. E quando você faz assim... Então, eu uma vez estava dando curso, acho que era o curso de equações diferenciais, pedi para os alunos simularem. Isso foi há muito tempo, só 2 caras simularam, e eles programaram errado. E aí o negócio ficava andando, mas ele não ia embora, ele ficava por aqui assim. Quando, nessa situação, porque ele sai dessa órbita elíptica, ele pega uma nova órbita elíptica, aí ele sai, então ele deveria andar em espiral. E eu olhei aquilo, caramba. Até que eu entendi que tem uma razão mais ou menos sofisticada um pouco para esse momento, mas por que esse negócio não ia embora assim? Então foi um erro interessante. Mas, bom, fecha parênteses disso tudo. Aqui, então, seria tratar isso numericamente. Uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer alguma análise qualitativa desse negócio, ver que informação a gente pode tirar dessa coisa, né? A gente pode ficar meio que brincando assim, né? Tem uma coisa que a gente pode fazer, que é calcular o trabalho. Então, vamos pensar assim, o cara andou aqui no tempo t0, tempo t1, aqui está numa posição x de t0, vai até a posição x de t1, e eu quero saber o trabalho. Então, trabalho. Nós já fizemos isso, mas trabalho. Eu vou fazer... Meu trabalho é força vezes o deslocamento. Então, eu vou pegar aqui x mais dx. Então, o meu deslocamento aqui, dx, é igual a dx dt, fazendo bem física. Tá? Mas a ideia aqui é que o ΔX sobre ΔT está aproximado pela velocidade. A explicação é meio assim, né? ΔX sobre ΔT é igual a V de x mais R de x. Isso daqui, lembra assim, ó, é o F de x, é o x de t mais ΔT menos x de t. Isso eu sei que é igual a V de x ΔT mais um R de... Vou botar assim, o R aqui, na verdade, é de ΔT, né? Vou botar assim. E eu sei que se eu dividir, se eu fizer esse R de ΔT, ele é igual a x de t mais ΔT menos x de t menos V de x ΔT. Se eu dividir por ΔT, isso daqui é muito pequenininho ainda, né? Então, na verdade, eu posso escrever assim, né? Que o x de t mais ΔT é igual ao x de t mais V de x, V de t, né? V de t ΔT mais um epsilon de t ΔT, onde esse epsilon de t tende a zero, tá? Quer dizer, eu vou chamar esse meu R, esse R daqui, como R sobre ΔT. Isso aqui é o epsilon de t. Então, o R é o epsilon de t vezes ΔT, uma coisa pequena vezes ΔT. Isso meio que me justifica, né, fazer que o
x de t mais ΔT menos x de t é igual a v de t ΔT mais um epsilon de t ΔT. Então, esse cara daqui é pequeno, quer dizer, na verdade é v de t mais epsilon de t ΔT, esse cara é muito pequenininho. Então, aqui eu estou aproximando, eu vou aproximar o ΔX para x pequeno pela velocidade vezes o ΔT, e o erro é pequeno em relação ao ΔT. Quanto menor o ΔT, mais desprezível esse erro é. Tá? Não é ainda uma coisa... Mas isso significa que eu vou fazer o seguinte, ó. O trabalho vai ser a integral do f de x dx, assim, né, de x de t0 a x de t1. Mas isso aqui não está muito rigoroso. Então, na verdade, eu vou dizer que é a integral de t0 até t1 de f de x de t, x ponto de t, dt. Esse aqui está fazendo as vezes da variação, do pedacinho que eu andei sob a ação dessa força daqui. Então, vou dizer isso aqui, integral de t0 a t1 de f de x de t, x ponto de t, dt. Lembrando aqui, isso daqui, então é força naquele intervalinho pequeno de tempo, vezes a variação da posição naquele intervalinho de tempo. Bom, aí eu posso fazer uma primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, ó, mas o F de x de t aqui é a massa vezes a aceleração. Então eu posso escrever isso aqui é igual à integral de t0 a t1 de m x2 pontos de t, x ponto de t, dt. Aí, eu não sei vocês, mas eu olho para isso aqui e digo, poxa, isso aqui é derivada de alguém. Né? Porque esse é a derivada desse. Se eu derivar esse ao quadrado, né? Se eu pegasse assim, ó, x ponto de t ao quadrado e derivasse em relação a t, isso me daria duas vezes esse mesmo cara, x ponto de t, vezes a derivada dele em relação a t, que é o x 2 pontos de t. Então, esse cara daqui, né, é o ddt de x ponto de t ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui tem uma primitiva. Tem o m é uma constante, m x ponto de t ao quadrado sobre 2, de t igual a t0 a t igual a t1. Tá? Alguns já estão sorridentes com o resultado, né? Que está me dando que isso é igual a 1 meio de m x ponto de t2 ao quadrado menos 1 meio de m x ponto de t1 ao quadrado. E quando eu faço isso aqui, eu me sinto assim um ateu lendo a Bíblia, porque eu trabalho para mim uma coisa, um conceito físico meio misterioso, energia cinética também, mas eu acabei de demonstrar
né, que se eu estou com uma partícula de massa m se movendo sob a ação de uma força F, que depende de x, eu integro esse negócio, calculo o trabalho, que eu não sei o que é, mas se define assim, calculo o trabalho, e eu obtenho a variação da energia cinética. Ué. Essa força não é constante, ela depende de x. Né? Justamente a integral, porque quando você tem uma força constante, você multiplica a força pelo deslocamento. Quando ela não é constante, você diz assim, ó, nesse ΔT pequenininho, eu vou supor que ela é constante e multiplico pelo deslocamento. Aí depois eu atualizo, então eu produzo uma integral. Tá? Foi um dos, vamos dizer, foi uma das coisas que eu aproximei antes de definir integral. Então, oi. Ali, aquela primitiva que você eliminou, dava para fazer por partes? Vamos dizer, você vai voltar nela mesma, né? Você integra essa e deriva essa. Né? Essa aqui ela é bem uma substituição, né? Mas é que essa aí é de adivinhação mesmo, porque entendeu? Você olha para uma coisa, toda vez que você tem uma integral que envolve uma função multiplicada pela derivada dela, quer dizer, qualquer coisa que você encontre assim, vamos dizer, uma g de x de t vezes x' de t dt, se você tiver uma primitiva da g, você ganhou, porque, tá certo? Isso aqui é g de alguém vezes a derivada de alguém. Então, se g é derivada de h, então isso aqui foi quando eu derivei h de x de t. Se g foi igual a h', então se eu derivar h de x de t, isso dá g de x de t, x' de t. Então, toda vez que você tem lá uma coisa, assim, uma expressão enorme envolvendo uma certa função. E aí, no meio, lá multiplicando isso tudo, tem a derivada da função. Você sorri e diz, aqui eu tenho uma substituição. Então, aqui era essa e a derivada dela. Mas aqui posso ajudar em alguma coisa aí, os náufragos? Tudo bem? Pode reclamar. Bom, então, obtivemos esse negócio aqui. Por outro lado, ó, essa função f aqui, vou supor que ela é contínua, eu posso pensar assim, ela é derivada de alguém. Né? Porque eu estou aqui com f de x, foi o que eu acabei de falar, nem me toquei que eu estava falando sobre isso. Né? Aqui eu tenho f de x, x ponto. Então, em vez de eu substituir aqui, eu posso olhar para cá e dizer, vamos ver, de novo, né? Integral de t0 a t1 de f de x de t, x ponto de t dt, eu posso pensar, essa f aqui é derivada de alguém. Tá? Então, eu posso pensar, f é igual a menos, vamos dizer, f de x é igual a menos pulinha de x. Menos aqui vocês já vão entender que é uma homenagem à energia potencial.
Tá? Podia botar só, vou botar assim, o linha. Tá? Assim, depois eu vou corrigir para menos. Tá? Então, se a f de x for o linha de x, então isso daqui é igual à integral de t0 a t1 de o linha de x de t, x ponto de t, dt, e aqui é a regra da cadeia, né? Quer dizer, isso daqui é a derivada de u de x de t. Então, isso aqui é u de x de t em t igual a t0 até t igual a t1. E aqui, bom, então essas duas coisas são iguais, ó. Quer dizer, minha conclusão aqui é que se eu fizer por esse primeiro cara aqui, é igual a isso. E esse segundo, bom, deixa eu botar aqui, 1 meio de m x ponto de t1 ao quadrado menos 1 meio de m x ponto de t2 ao quadrado. É essa integral que, ao mesmo tempo, é u de x de t1 menos u de x de t0. Então, ó, se eu... aqui era t1, t0. Se eu passar o que tem t1 para o lado de lá e o que tem t0 para o lado de cá, eu fico com bom, vou botar assim, 1 meio de m x ponto de t ao quadrado menos u de x de t constante, porque do T1 é igual ao do T0, do T2 também é igual ao do T0, qualquer um é igual ao do T0, então são constantes. E aí é usual você... Os físicos detestam o sinal menos, né? Então é usual você dizer, não, eu vou chamar isso daqui de energia cinética, esse daqui de energia potencial, vou trocar aqui por menos, né? Então eu vou pensar assim, em vez de pegar a função cuja derivada é f, eu pego menos a função cuja derivada é f, então aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais menos, e aí fica mais aqui. Isso aqui é energia no tempo t. Eu estou supondo assim, não tem nenhuma outra força, só essa, que depende da posição, e essa força é derivada de alguém. Então, menos esse alguém, eu chamo de energia potencial. E a ideia, né, o nome potencial faz muito sentido, né, porque quando você aumenta a energia cinética, quer dizer, a força agiu e você começou a andar muito rápido, sei lá, pensa lá na mola, trouxe o cara assim, está andando muito rápido, então você gastou a sua energia potencial, que diminuiu, e ganhou energia cinética. Aí você continua aqui, aí o elástico começa a puxar a partícula de volta, ele vai diminuindo de velocidade até que ele chega aqui e para voltar. Aí você está com zero de energia cinética e um máximo de energia potencial. E é isso, né? Oi. Bom, eu fiz pelo seguinte, porque o T0 e o T1 são quaisquer. Então eu posso fixar o T0, e aí eu estou fixando a energia cinética potencial do T0, e para qualquer outro T vai dar igual. Então, sempre a mesma coisa. Mas eu posso dar uma outra demonstração disso, que
é trivial, mas não tem toda essa poesia, né? Eu posso chegar aqui e dizer, seja é de T dado por essa fórmula daqui, não fiz nada, eu simplesmente disse, opa, tá aqui, tá? Eu pego essa F e digo, seja o... Aqui vamos supor assim, a F é de R em R, tá? Contínua. Né? Então, seja U de R em R, tal que U' igual a menos F, ou menos U' igual a F. Né? Vou botar assim, menos U' igual a F. Seja é dada assim. Então, deriva L' de T é igual à derivada disso daqui. Então, a derivada disso é 1/2. Aí eu tenho alguma coisa ao quadrado, a derivada é 2 vezes a coisa, vezes a derivada da coisa. Ah, faltou M. Tinha guardado ele no bolso para ver se vocês percebiam. Mentira, claro, eu erro sempre. Então, tem isso aqui. Agora, esse daqui mais U' de x de t, x ponto de t. E isso é igual, cortou aqui, mx dois pontos é f de x de t, x ponto de t, menos U' é menos f. Então, menos f de x de t, x ponto de t, que é igual a zero. Então, a derivada dessa energia em relação ao tempo é zero, então ela é constante. Tá? É uma outra maneira menos poética. Tá? Mas, de qualquer maneira, matei a cobra, mostrei o pau. Então, isso permite, às vezes, a gente... Quando você tem essa energia, ela tem uma parte aqui que é bem positiva, bem do segundo grau. Né? Quer dizer, quando a velocidade vai para o infinito, mais infinito ou menos infinito, a energia cinética vai lá para o infinito. Né? E se essa parte daqui for razoável, dá até para inferir alguma coisa. Né? Tá? Por exemplo, no oscilador harmônico. Você tem mx dois pontos de t igual a menos k2 x de t. Então, a f de x é igual a menos k2x. Então, a função cuja derivada é menos isso, vê se vocês concordam, u de x é igual a k2 sobre 2 x2. Se eu derivar isso em relação a x, dá menos isso daqui. K2 aqui é só para dizer que é positivo. Eu fiz primeiro uma coisa aqui que vale para qualquer força. Qualquer força. Qualquer campo de força. Então, eu peguei o campo de forças que é assim. É o oscilador harmônico. Massa vezes aceleração é uma constante negativa vezes o esticamento. Aí. Esse sinal aqui? É porque a energia potencial ela não é a primitiva da força, ela é menos a primitiva da força. Para que a energia cinética mais a potencial fique constante. Então, daqui a gente tem que E de T
é igual a 1 meio de m x ponto de t ao quadrado mais K2 sobre 2 x de t ao quadrado. Tá? Então, aqui você pode desenhar uma coisa assim, ó, a energia ela é uma função da velocidade e da posição. Então, você pode dar uma olhada, o que você pode dizer sobre a velocidade e a posição. Vamos botar assim, o x aqui e o x ponto aqui. Tá? E aí, ó, esse negócio daqui é meio assim, ó, como função de x, é uma coisa do segundo grau aqui. Se você esquecer esse lado aqui, fizer a velocidade zero, você tem aqui uma coisa assim. E se você fizer a posição zero e olhar para a velocidade, ela também depende assim. Então ela é uma coisa, é um paraboloide aqui, que não é de revolução. E o que você tem aqui são curvas de nível, entendeu? Se você olhar na velocidade e na posição, você tem uma função que é assim. Como ela é constante, quer dizer, entendeu? Bota aqui o gráfico de E aqui em cima assim. Então você tem velocidade e posição. Ela depende quadraticamente da posição, quadraticamente da velocidade, ela dá uma bacia assim. E a energia se conserva, significa que a energia é sempre o mesmo valor. Então, quando você corta por um plano aqui que corresponde à energia constante, você tem uma curva de nível que é uma coisa assim, uma curva fechada. E aqui você anda, por isso que eu botei a velocidade assim, porque aqui a velocidade é positiva, então a posição aumenta. Né? Aqui a velocidade é negativa, a posição diminui. Então você tem uma coisa assim, que anda no sentido anti-horário, que é mais tradicional. Né? Mas você é obrigado a andar aqui assim. Entendeu? Quer dizer, a conservação de energia garante que você tem aqui uma órbita fechada, que, sei lá, no curso CVGA você vai ver que isso é uma elipse. Tá? Você tem órbitas que são elípticas. E tem uma coisa mais legal ainda, que é o seguinte, você, aqui nessa situação, você pode ter um campo que depende da posição. Tudo bem. Mas não dá muito para acreditar que não tem dissipação nenhuma, né? Tá certo? Tem, sei lá, se for um massa-mola, sei lá, a bolinha tem que estar roçando no chão, no gelo, tem a resistência do ar. Então, tem alguma outra coisa mais, tipicamente, que você pode associar uma dissipação e que uma maneira de pensar é que isso seria, vamos dizer, uma força contrária à velocidade. Né? Tipo, uma resistência. Quando você faz uma fricção, você anda para cá e tem uma força no sentido contrário. Então você pode dizer, não, eu vou fazer esse negócio e vou subtrair. Né? Então, a gente pode pensar assim, né? E, vamos dizer assim, menos um G de x ponto de t, onde G vamos fazer nesse caso aqui primeiro, tá? Depois eu volto aqui. Imagina que você tem uma coisa assim, então essa é a força, e aqui você tem alguma coisa menos um α2 x ponto de t. Tá? Quer dizer, se a velocidade é para cá, tem uma força para cá. Se a velocidade é para cá, tem uma força para lá. Então tem uma constante negativa vezes a velocidade.
Pensando assim, poeticamente, em termos de energia, não é se essa coisa faz sentido, sem a fricção eu tenho conservação de energia. É razoável, né, eu imaginar que com a fricção eu devo perder energia, né, velocidade. Em vez de vamos dizer, eu vou, aí quando eu paro eu já tenho um pouquinho menos de energia potencial e eu vou perdendo, aí eu devo ir num outro ponto. Então, se eu olhar para essa energia aqui e derivar, ela deve estar diminuindo, a derivada deve dar negativa. Então, eu não vou fazer nada, eu vou manter a mesma energia que eu tinha antes e vou dizer, ó, essa energia, que é a minha energia potencial, mais a energia cinética, eu imagino que a derivada seja negativa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? Quê? Por que o quê? Eu tô achando que a energia vai diminuir. Se ela vai diminuir, é porque a derivada dela vai ser negativa. Quer dizer, uma função que diminui é uma função que tem derivada negativa. Então, o que eu vou fazer é derivar e ver se a derivada vai dar negativa. Ó, vocês vão perder uma mágica aqui, hein? Vou fazer uma mágica aqui. Tá? Um número importante aqui. Eu botei uma força dissipativa e agora eu acredito que a energia vai diminuir. Vai ficar diminuindo. Então, vou derivar. Ó. L' de T igual. Aqui eu tenho um meio com esse 2, vai sumir. M, x ponto de T, x2 pontos de T, mais esse 2 cai com esse, K2, x de T, x ponto de T. Esse cara daqui, eu substituo por esse daqui. Então, esse daqui, mx2 pontos é menos K2 x de T, menos alfa 2 x ponto de T. Esse é esse daqui. Isso daqui multiplica x ponto de T, mais K2x de T, x ponto de T. Então, aqui ó, eu tenho menos K2x, x ponto, mais K2x, x ponto. Morreram e eu fiquei com um negativo vezes a velocidade ao quadrado. Então, isso aqui é menor que zero. Menor ou igual, quer dizer, se a velocidade for zero. Tá? Então, não precisa fazer nada, só derivar. Só fazer a conjectura e derivar. Hã? Esses x2 pontos aqui, quando eu derivei, ó, isso daqui é uma função ao quadrado. Então, a derivada dela é 2 vezes ela, o 2 cortou com esse 2 aqui. Mas tem que saber, a regra da cadeia tem que saber. Entendeu? Olha só, nós não estamos fazendo 1000 exercícios de calcular derivadas pela regra da cadeia. Mas, de vez em quando, ela aparece, a gente tem que saber lidar com ela. Tá? Parece até em situações simplesinhas, tá vendo? Mas o feio seria você fazer 1000 exercícios de regra da cadeia e quando chegar diante disso, ficar assim. Mas repara, isso daqui, na verdade, não dependeu muito dessa força aqui. Quer dizer, se eu dissesse, olha, eu tenho uma força assim, e eu tenho agora, vou botar assim, um menos G de x ponto de T. E simplesmente eu disser, ó, G de x ponto de T
é a força de dissipação, a força de atrito, alguma coisa. Então, ela tem sinal oposto ao de x ponto. Quer dizer, se a velocidade é para cá, a força é para cá. Então, eu posso dizer assim, só com g de x ponto de t. Posso dizer só g de y. Escalar y é menor que zero se y é diferente de zero. Pronto. Não sei que tipo de força é. Essa daqui é quadrática com a velocidade. Mas eu faria isso daqui, ó, eu simplesmente teria E de t igual a m, e aqui eu teria mais U de x de t, supondo apenas que U' de x igual a menos f de x. Essa é a minha energia. Eu derivo essa energia, vai me dar isso aqui. Aqui eu vou ter U' de x de t, x ponto de t. Substituo a mesma coisa aqui. Então, isso aqui, m x 2 pontos de t é f de x de t menos g de x de t, x ponto de t, aqui vezes x ponto de t. Tá, eu peguei esse m vezes esse x 2 pontos e substituo por isso daqui, que é a força do meu campo conservativo e tal, e G é a dissipação. E aqui eu tenho menos F' de x de t, menos F de x de t, né? X ponto de t. E a mesma coisa, ó, eu tenho esse cara vezes esse, cortando esse, e eu tenho esse vezes esse. Aliás, aqui eu botei menos, então aqui eu tenho que botar maior que zero, desculpa. Né? Tá? Eu estou pensando assim, G é a força de dissipação, só que ela, vamos dizer, eu vou botar um menos, então ela vezes a velocidade é maior que zero. Ou então eu punha um mais aqui e punha um menor que zero. Então esse daqui é maior que zero, com esse sinal menos é menor que zero. Então, repara, aqui eu estou numa situação assim, ó. Eu tenho uma situação em que lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a força. E a minha força tem duas partes. Uma é uma função da posição e a outra é uma função da velocidade. E o que eu estou supondo é o quê? Que a minha função da posição, como eu estou em dimensão 1, ela é sempre derivada de alguém. Aproveitem, porque depois não vai ser assim. Tá? Vai ter campos de forças não conservativos. Mas essa F é derivada de alguém. E eu estou supondo que essa G ela trabalha contra o movimento. Então, eu não sei quem é F, não sei quem é G, mas fiz hipóteses físicas razoáveis, o que significa que se eu tiver um oscilador harmônico, né, na verdade, né, o oscilador harmônico, se você pensar assim, pensar aqui o x e o f de x, ele deve ser mais ou menos assim, proporcional a x até um certo ponto, depois ele deve, talvez, começar a ficar mais assim, né? Você puxa um pouco, a força é maior, e aí, de repente, aquele arrebenta, acabou. Não tem mais nada. Essa é a hipótese razoável. Né? Daqui para frente é zero. Tá? E aqui vai ser a mesma coisa assim. Né? Pum. Daqui para cá é zero. Tá? Então, significa que se você der... você vai ter a conservação da energia, aqui assim, nesse trecho aqui bonitinho. Se você tem aqui uma energia potencial máxima que você vai poder ter, então você sabe que se você der um peteleco forte demais, o elástico vai arrebentar e
vai acabar a brincadeira. Mas, dentro da margem em que esse negócio não arrebenta, você pode dar lá e você vai ter a conservação da energia. Então, isso aqui é mais realístico. Né? E você pode dizer, bom, esse meu G, esse aqui é o meu F. E o G vai ser também alguma coisa parecida, né? Alguma coisa que aumenta quando você aumenta a velocidade até um certo, sei lá, talvez, sei lá, se a velocidade for muito alta, não sei o que acontece com a velocidade muito alta, será que acontece? Ele meio que começa dentro d'água, me dá essa impressão, que a velocidade for muito alta, não sei, tá? Mas aí façam as experiências para ver o que vai acontecer com essa função G, mas ela vai ter um perfil assim, pode ser inclusive que ela não tenha problema nenhum, mas então você sabe que com esse perfil aqui você tem, integrando a F, você tem um máximo de energia potencial que você tem. Você pode ter. Então você pode dar uma velocidade inicial e digamos que você dá a posição inicial 0 com a energia potencial mínima, aí você dá um peteleco, que é a sua velocidade inicial, que tem um valor máximo de maneira a não estourar isso aqui. E aí você vai ter, se não tiver a dissipação, você teria conservação de energia ali dentro, e tendo a dissipação não volta. E se você der uma velocidade alta demais, bom, você agora tem que ver com isso daqui também, né? Como é que você, quão maior pode ser a sua velocidade, já que você vai ter a dissipação impedindo que você aumente tanto assim a sua energia potencial. Mas repara, aqui porque eu faço isso assim, porque eu acho que geralmente no curso de física você faz contas com casos concretos, né? Você sabe calcular a integral e tal, que seria o oscilador harmônico. Mas o que você vê assim é que se o seu oscilador harmônico não for tão harmônico assim, né, tiver uma pequena variação em torno dele, ainda tem alguma coisa que pode ser salva. Não estou falando mal dos físicos, é claro que eles sabem isso de trás para frente, tá? Mas geralmente no curso de Física 1 é mais assim, preso às contas, às integrais que você calcula. Mas tem uma análise aqui que pode ser feita que não depende das funções específicas, mas depende da derivada da integral. Então, de novo aqui, ter presente que tudo que a gente fez aqui dependeu de derivada de integral. Para definir o trabalho, eu usei a integral. Para ver que a variação, que o trabalho realizado entre o tempo T0 e o tempo T1 corresponde à variação da energia cinética, eu dependi da integral. E de saber derivar para poder integrar. Para simplesmente, com a energia cinética e a potencial, dizer, ó, tem essa energia aqui, e ver que ela se conserva ou que decresce, dependendo do caso aqui que eu analisei, eu dependi da derivada. Mas a única função conhecida cuja derivada eu precisei saber foi f de x igual a x2. Então, não precisa ter... As outras, vamos dizer, essa f aqui pode ser uma coisa completamente maluca, completamente desconhecida, mas eu não precisei saber quem ela era. Eu precisei supor que ela era contínua para garantir a existência da primitiva. Tá? Então, eu precisei muito mais dos teoremas da teoria do que propriamente das contas. Cara, são...
56. Bom, aqui veio embutido, né, um método de integração, que é a integração por substituição. Né? Quando eu olho para isso daqui e digo, isso aqui veio, vamos dizer, f de x de t, x ponto de t, se a f é o linha, eu integro, né? É como se eu dissesse, x de t é x, e x ponto de t é dx. Tá? Mas a gente pode voltar a isso na sexta ainda. Então, bem, podem perguntar mais, hein?